estudo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Joe, da série You, né? É uma série que, quando as pessoas assistem, principalmente se são pessoas da área psi, áreas da comportamental, ou que de alguma forma flertem com a psiquiatria, adoram colocar o Joe como um psicopata. Eu não vou fazer isso. A minha proposta desse primeiro vídeo é fazer vocês pensarem o Joe dentro de uma estrutura psicótica, à luz da psicanálise. Então, esse primeiro vídeo vai ter o papel de desmistificar algumas questões em relação ao Joe, principalmente no que diz respeito a esse, entre aspas, diagnóstico que as pessoas costumam usar, né, para definir o Joe. Através do meu ponto de vista, né, eu vou expor para vocês determinados discursos psicóticos, ou melhor, um certo discurso da estrutura psicótica em Freud e em Lacan, através do Joe. Eu não estou colocando um personagem fictício no divã e falando o que ele é, né? Eu não estou diagnosticando esse personagem, até porque é um personagem. Através da série, né, fragmentos da série, cenas dessa série, características e elementos da construção desse personagem, eu vou trabalhar com vocês a questão da psicose na série You, do ponto de vista da psicanálise. Primeiro, quando as pessoas falam assim, o Joe é um psicopata, as pessoas estão colocando ele como psicopata, tomando o fenômeno, né, do fato dele matar as pessoas, como se ele fosse um psicopata, como se matar fosse um fator, fosse um fenômeno que determina alguém ser um psicopata ou não. Então, qualquer pessoa que estuda um pouquinho sobre psicopata vê, né, que eles têm um modus operandi. O Joe já matou de várias formas, já matou com envenenamento, já matou com faca, já matou com estrangulamento, já matou colocando fogo na pessoa. Então, ele não tem um modus operandi, né, de olha, ele só mata com faca, ou ele só estrangula e depois ele desova o corpo, ou ele, por exemplo, mata, corta o corpo em pedaços e desova, igual o Dexter, por exemplo, da série Dexter. Ele não tem um modus operandi. Então, já é o primeiro argumento que cai por terra essa noção aqui do Joe como um psicopata só porque ele mata. O que a gente precisa problematizar é o porquê ele mata. Então, a maioria das pessoas que ele matou na primeira temporada, né, foram pessoas que de alguma forma, para ele, né, no delírio dele, eu vou usar o termo delírio aqui várias vezes, mas para fazer vocês pensarem, de alguma forma poderia atrapalhar a relação dele com a Beck. Então, vou repetir. O Joe não matava as pessoas como um psicopata mata, com uma sede, com esse desejo, com essa fantasia aqui de, né, tomar uma determinada vítima de uma característica, por exemplo, Ted Bundy, que matava mulheres universitárias de 19 a 25 anos, brancas, caucasianas, com cabelos castanhos repartidos e olhos escuros. O Joe matou diferentes pessoas, matou homem, matou mulher, matou a ex-namorada da Beck, matou a melhor amiga da Beck, matou a própria esposa, né, na segunda temporada, se não me engano, na terceira, perdão. Então, ele não tem um modus operandi aqui certinho. A morte aqui para ele, os assassinatos, é um meio. Não é uma finalidade. Ele não mata, entre aspas, porque ele quer, porque ele deseja. Ele mata porque, de acordo com a sua concepção de mundo, desse delírio que ele tem aqui, né, que ele começa a ter de essa visão que ele tem de rivalidade, do ponto de vista do imaginário aqui, né, com a gente pensando na psicose, no imaginário, ou é eu ou é ele. Não existe esse espaço aqui para essa questão do sujeito. Então, quando ele mata o ex-namorado da Beck, quando ele mata a melhor amiga da Beck, quando ele mata um monte de pessoas, essas pessoas de alguma forma, né, o ex-namorado da Marianne também, se eu não me engano, o pai da filha dela. Então, as pessoas que ele mata, de alguma forma, se apresentam como ameaças a ele. Então, um psicopata, ele não se sente ameaçado pela vítima e mata a vítima. O Joe se sente ameaçado por essas pessoas que ele matou. Uma ameaça em que sentido? Por exemplo, a sua própria vida, quando ele mata, né, a Love, por exemplo. Quando ele mata uma pessoa que de alguma forma vai acabar com o romance dele com a Beck,
que vai atrapalhar os planos dele, que vai fazer com que ele seja exposto, descoberto, preso. Então, assim, a motivação que leva o Joe a matar é completamente diferente de uma motivação que, por exemplo, um psicopata tem. E na psicanálise a gente nem usa essa palavra motivação e nem psicopata. Mas assim, o que eu estou fazendo aqui é levar vocês a pensarem que no próprio diagnóstico que é comportamental, que a psiquiatria dá, né, que os comportamentais e os psiquiatras que assistem essa série costumam dar ao Joe como psicopata, essa noção do modus operandi e a escolha das vítimas já cai por terra. Assim, o psicopata não mata dessa forma, não mata por esses, entre aspas, motivos, por essas motivações. As motivações que levam o Joe a matar são extremamente específicas. Segundo, um psicopata, quase todo psicopata tem um troféu, leva um troféu. Nem que seja, né, quando é um canibal, ele come, né, as vítimas, tipo Hannibal, ou tipo outros canibais, né, tipo Jeff Dahmer, por exemplo, que também era um canibal, necrófilo também, dentre outros psicopatas. Então, assim, todo psicopata tem um troféu, leva um troféu. O Dexter, por exemplo, quando matava suas vítimas, tirava um pouquinho do sangue, né, e guardava num recipientezinho de vidro, com várias lâminazinhas, né, de vidro com esses sangues aqui das vítimas. Todo psicopata tem um troféu. O Joe não tem troféu nenhum. Então, assim, a própria noção que as pessoas costumam colocar o Joe como psicopata, dentro dessa noção aqui, de que um psicopata geralmente tem, que é esse troféu, o Joe não tem troféu nenhum. As pessoas que ele mata, as pessoas que ele matou, de alguma forma, no delírio dele, representava uma ameaça. O Joe se sentia ameaçado por essas pessoas que ele matou. Seja uma ameaça física contra ele mesmo, contra a sua vida, seja uma ameaça à relação que ele tinha com as suas ex-namoradas, né, com as suas namoradas, né, na época que a série passa, na temporada que a série ali está abordando. Então, assim, essa própria noção do tipo, olha, ele é um psicopata e tal, você vê que o modus operandi ele não tem, a motivação e o que o move a matar é completamente diferente de um psicopata. Não tem troféu, e não tem troféu, não leva troféu nenhum das vítimas. A maioria das vítimas, ele queima, ou ele enterra, ou ele consome com o corpo. Não tem nenhum componente de fantasia aqui dessas pessoas que ele mata. Tipo, ele não volta no local onde ele desovou para poder tirar a vítima e olhar de novo. Ele não fica fantasiando, ou enfim, não há nenhum componente de fantasia aqui. Então, assim, a própria noção de psicopatia aqui, do ponto de vista, né, da comportamental, em relação a troféu, ele não tem. Então, assim, já cai por terra também essa noção. Terceiro, o psicopata, no caso, ele não tem afeto por ninguém. Diversas vezes na série você vê que ele tem afeto, por exemplo, com o Paco. As pessoas podem falar, mas ele estava usando o Paco e tal. A questão aqui é que o Joe, ele entende muito bem as emoções das pessoas. Ele consegue ler as pessoas. As pessoas, para ele, são como livros. Então, assim, toda pesquisa que ele faz das pessoas é com base na rede social, mas ele é um cara extremamente observador. Então, assim, ele lê muito bem as pessoas. Só que essa própria noção aqui de empatia, do ponto de vista do diagnóstico da psicopatia, também é algo extremamente problemático. Tipo, empatia em relação a quem? Empatia se colocar no lugar do outro, empatia estabelecer uma relação com o outro, porque assim, ele tem uma relação com a Love, né? Há uma identificação aqui, né? São dois assassinos. Ele tem um filho, será que ele não gosta desse filho também? Então, assim, esse componente aqui da falta de empatia, da crueldade, eu não vejo isso no Joe. Por quê? Tudo que ele faz, para ele tem um sentido. Vou repetir. Tudo que o Joe faz, para ele tem um sentido. Tem toda uma construção aqui de um sentido. Que do ponto de vista da psicose, no discurso, né, da psicose, na estrutura psicótica, a gente consegue ver com clareza na série, né, a gente consegue perceber, né, quem estuda psicanálise, que há a presença aqui de um discurso psicótico, de uma estrutura psicótica, que é o que eu vou trabalhar com vocês nos próximos vídeos. Então, assim, o Joe não é um psicopata.
ponto de vista da psicanálise, ele não é um psicopata. E eu estou falando com vocês aqui que do ponto de vista da própria psiquiatria da comportamental, há muitas incongruências aqui. Porque essa noção de psicopatia do tipo, maltratar animais, tipo, não mostra nada disso na série que ele maltratava animais. Ele meio que, né, morou em lares adotivos, tinha uma relação assim meio, entre aspas, estranha com a mãe, né? Ele, entre aspas, salva a mãe matando o padrasto ou o pai, se eu não me engano. Nas temporadas, né, se eu não me engano, não sei se é a terceira ou a quarta, ele tem uma professora que dava aula para ele lá no lugar onde ele, né, morava com esses outros órfãos que tinham um namorado abusivo e ele matou esse namorado. Então, assim, já constrói aí na cabeça dele uma espécie de fantasia, sei lá, de ser um salvador dessas mulheres indefesas, né? Como ele salvou a mãe, e como ele salvou essa professora, e como ele salvou a Beck do namorado do ex-namorado dela, como ele salvou a Beck da melhor amiga dela, que era, né, obcecada por ela. Então, assim, você já percebe aqui no Joe alguns traçozinhos que não condiz com esse diagnóstico aqui de psicopatia, que é algo que, de certa forma, à luz da psicanálise, cai por terra. Porque toda essa noção aqui de maltratar animais, colocar fogo nas coisas, fazer xixi na cama, ter sofrido algum tipo de abuso sexual na infância, o Joe não sofreu nada disso. O Joe não sofreu nada disso. Então, assim, esse diagnóstico de psicopata e de serial killer não se aplica ao Joe, do ponto de vista da psicanálise, né? Quando você pega esse personagem para pensar. Então, assim, eu vou expor aqui para vocês algumas características do Joe, que nos vídeos, né, nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar de maneira minuciosa, digamos assim. Primeiro, o Joe, ele se acha, assim, o cara mais inteligente que existe. Ele se acha superior às pessoas. Então, assim, há a presença aqui, a presença de um narcisismo assim muito inflado, né? Do tipo, ele julga as pessoas pelo livro que elas leem, ele acha todo mundo fútil, a maioria das pessoas ele acha idiota, ele acha rasa. O Joe se acha sempre superior. Então, assim, primeiro componente que pra gente pensar, né, para os próximos vídeos, esse narcisismo aqui do Joe. Segundo, o Joe é alguém que consegue muito bem burlar as regras. Tipo assim, ele consegue, a lei para ele é algo que, do ponto de vista da psicose, né, é uma lei que está fora cluída. Vou trabalhar isso com vocês, essa questão do simbólico, né, da lei, da metáfora paterna, da inscrição da lei na psicose. Mas, assim, diversas cenas aqui, ele consegue enrolar as pessoas, né, quando ele faz algo errado. Ele não sente culpa. Então, assim, por mais que ele diga, olha, eu não quero mais matar, eu não deveria ter feito isso, ele volta a matar. Então, assim, no Joe não tem essa presença da culpa, ele tem uma relação muito singular, vamos dizer assim, com a lei, né? A gente vai trabalhar essa questão da lei aqui no Joe, né? Como que ele lida com essa lei, né? Principalmente em relação aos assassinatos. Terceiro, ele tem uma questão muito forte com o amor. Né? Esse amor à primeira vista, né? Ele acredita que o outro o ama. Então, assim, toda essa noção aqui que é construída na psicose em relação à erotomania, né? Do eu amo, ele me ama, eu amo, eu odeio, ele me persegue, né? Toda essa tríade aqui do delírio de ciúme, o delírio de perseguição e o delírio de erotomania, a gente vai trabalhar também, né? Essas três questões aqui no Joe, né, ao longo das temporadas, para fazer com que a gente pense a estrutura psicótica através do Joe. Quarto ponto que é interessante a gente pensar aqui em relação ao Joe. Na última temporada, ele estava sob um delírio. Então, assim, ele acreditava que o assassino era aquele cara lá que tinha um ódio das pessoas ricas e queria meio que fazer uma limpeza, né? Meio que se vingar dessas pessoas. É um cara que passou igual o que ele passou, né? Foi criado em lares adotivos, tinha um certo ódio por essa alta sociedade aqui fútil, né? De gente idiota, né? Aos olhos dele. Então, assim, na própria última temporada, há a presença aqui de um delírio. Esse protagonista do delírio aqui, que era o Joe o tempo todo, nunca existiu esse cara
funcionou aqui como uma espécie de um ideal de eu dele aqui. A gente vai trabalhar muito essa questão aqui da função do delírio, como que esse delírio do Joe aqui se construiu na 4ª temporada. O que esse delírio diz, assim, qual que é a função que um delírio exerce, né, na estrutura psicótica. Então, assim, esse componente do delírio é importantíssimo para a gente pensar. 5º ponto, todas as escolhas de objeto de amor do Joe são objetos extremamente problemáticos, se é que a gente pode usar esse termo. As ex-namoradas dele, tanto a Beck como a Marianne, né, como a Love, tem componentes aqui específicos que faz com que a gente, né, pense e reflita um pouco em relação a essa escolha de objeto. Será que é uma escolha de objeto inconsciente? Será que não é? Será que o Joe aqui está alienado? Será que há uma identificação aqui? Será que essa escolha aqui faz parte de um delírio também? Um delírio de erotomania, talvez? Então, assim, vamos problematizar também esses pontos aqui, né, em relação à escolha, né, dessas namoradas do Joe. 6º ponto, que é importantíssimo a gente pensar. Toda a construção do Joe em relação a essa jaula, né, essa prisão aqui, né, de vidro, de acrílico, né, onde ele foi, entre aspas, criado, todo o papel que ele teve aqui, ou melhor, todo o papel que esse bibliotecário teve na constituição dele como sujeito, né, tipo, ensinar ele a gostar de livros, por que o livro, né, a questão das palavras, do sentido, da significação, da construção, né, da produção literária, da produção de sentido, todo o papel que a literatura exerce, por exemplo, na psicose, né, toda essa questão da palavra, do sentido, né, dessa construção, dessa cadeia significante aqui, como que é a cadeia significante na psicose, por exemplo, né, do ponto de vista lacaniano. Então são pontos que a gente vai, né, trabalhar e pensar também em relação ao Joe e a psicose. Outro ponto que é importantíssimo para a gente pensar aqui em relação ao Joe, né, é a visão que ele tem de amor. Talvez seja o ponto mais importante assim, para a gente trabalhar. Por quê? Já trabalhei isso em outras aulas, né, essa noção do amor, essa visão do amor neurótica, né, que tem a ver com a castração, que tem a ver com a falta, que tem a ver com todas essas questões do ponto de vista neurótico. Problematizaremos também essa noção do amor na psicose. Será que existe amor na psicose? Será que não existe amor na psicose? Será que o amor é uma exclusividade neurótica? Será que perversos e psicóticos não amam? Então, assim, vamos problematizar também essa questão do amor, porque o Joe sente que ama as suas namoradas, mas matou, né? Ele mata, pelo menos 2 ou 3 delas, se eu não me engano. E são assassinatos que, de certa forma, pesam para ele, né? Na 4ª temporada, o assassinato da Love pesou e muito, e o da Beck também, né? Então, assim, a gente vai pensar também a Marianne, né? Por que ele não matou a Marianne? Por que, né? Na verdade, ele sequestrou ela, né? Ela conseguiu se salvar, mas, assim, ele poderia ter matado ela, mas não matou, né? E toda a construção do delírio do Joe começa também com a Marianne. A gente vai discutir essa questão também. Outro ponto importantíssimo, quando a gente pensa, né, no Joe em relação à psicose, é justamente a relação que ele teve com a mãe dele. Então, assim, a mãe do Joe, se eu não me engano, na 3ª temporada fala um pouco dela, da infância assim, do Joe. É algo que é muito notório e importantíssimo de se entender e se compreender à luz da psicanálise, o papel que a mãe exerce na psicose, né? A relação que a mãe tem com o filho, a questão da alienação e da separação em Lacan, o Édipo na psicose, como que ele é. Então, assim, a gente vai trabalhar também um pouco essas noções, né, do complexo de Édipo na psicose. Então, assim, esse primeiro vídeo de certa forma, uma abertura aos próximos, né, que virão no ponto de vista da psicanálise. Então, assim, eu não vou trabalhar a série, né, o Joe, como um psicopata, como eu acabei de dizer nessa aula, né? Não vejo como um psicopata, mesmo se eu não fosse um psicanalista, eu não enxergo como um psicopata, não enxergo como um serial killer. Toda a noção que ele tem de amor, as relações que ele tem, o que o leva a matar, né? Suas motivações,
toda a noção de delírio que ele, toda a noção de rivalidade que ele tem com essas pessoas que ele mata, toda a conotação de ameaça que ele sente desse outro aqui, né? Que isso está muito presente na Psicose, mas assim, toda a série, toda a estrutura desse personagem faz com que, do ponto de vista da psicanálise, entendamos uma estrutura psicótica. Algo que é extremamente importante também de marcar, que a gente vai trabalhar isso nos próximos vídeos, é a diferenciação entre perversão e psicose. Por quê? Muitas pessoas, inclusive da psicanálise, quando assistem a série You, têm uma tendência de colocar o Joe como um perverso. Porque a maioria das pessoas estudam a perversão, tomando a perversão como um fenômeno e não a perversão como uma estrutura. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, as pessoas estudam a perversão tomando a perversão quase como um sinônimo de psicopatia. Como se um perverso fosse um monstro, né, que matasse, estuprasse, fizesse coisas horríveis, sendo que o neurótico também comete esses atos, né, colocando o perverso aqui como basicamente um psicopata, né, como alguém que mata. Sendo que não, há perversos que não matam. Então, assim, a perversão é uma estrutura. Tem uma questão com a lei, que é diferente da psicose. Tem uma questão com a castração, que é diferente da psicose. Tem uma relação muito singular com a mãe. Quem é essa mãe aqui na perversão? Que é uma mãe diferente da mãe na psicose. O pai na psicose, né? A tríade, pai imaginário, pai real e pai simbólico. Na perversão, age de uma forma completamente diferente. Então, assim, vai ter uma aula também onde vamos trabalhar, né, a temática, né, da série You, fazendo essas diferenciações aqui entre psicose e perversão e serial killer, que é algo que causa muita confusão na cabeça das pessoas, principalmente da psicanálise, quando estuda a perversão, tomando a perversão quase que como um fenômeno, né, há uma certa confusão entre perversão e perversidade, perversão e maldade, perversão e coisas assim absurdas, hediondas, assassinatos, estupros, pedofilias, enfim. Então, assim, a estrutura perversa é uma estrutura clínica que se difere da psicose, principalmente em relação à lei, à castração, o desejo, o outro, o lugar desse outro aqui, do ponto de vista lacaniano, na perversão. Então, vai ter uma aula sobre isso também, onde vou diferenciar um pouco a perversão da psicose, né? Porque do ponto de vista da psicanálise, alguns que estudam psicanálise ou são psicanalistas assistindo a série You também ficam inclinados a colocar o You, né, dentro de uma estrutura perversa, porque estão tomando o fenômeno, né, estão tomando o fato dele matar pessoas, dele não sentir culpa quando mata essas pessoas, dele matar diferentes pessoas, dele não conseguir parar de matar, e ele tem inclusive matado as suas ex. Então, assim, acabam colocando o Joe dentro, né, dessa caixinha aqui, desse monstro, desse perverso aqui, que mata as pessoas, né, que não tem coração, que não sente culpa, que é um maluco, que é um louco. Então, assim, as pessoas, quando assistem a série You, têm a tendência de colocar o Joe como um maluco, como um louco, como um assassino. Então, assim, colocam as palavras louco, maluco, assassino, psicopata, serial killer, tudo dentro do mesmo pacote. Embolam tudo, sendo que são coisas completamente diferentes. Então, assim, a minha proposta com essa série de vídeos não é patologizar o Joe, é expor a psicose através, né, da série You. Não é colocar o Joe como, entre aspas, um monstro. A gente vai problematizar também essa questão de monstro do ponto de vista da psicanálise, porque neuróticos também matam, neuróticos também têm fantasias perversas, neuróticos também podem vir a ser abusadores, neuróticos podem vir também a ser estupradores, neuróticos também podem ser, né, abusadores, assediadores e pedófilos, neuróticos roubam. Então, assim, a lei aqui na neurose, ela passa, né, ela tem uma visão, ou melhor, a lei é única para todos. O que muda, o que difere é a relação que cada estrutura vai ter com essa lei. Então, assim, a própria noção de estrutura clínica é o modo pelo qual o sujeito lida com a sua castração e lida com o real. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise lacaniana, é o que define uma estrutura. Então, assim, parte do trabalho dos próximos vídeos
vai ser desmistificar um pouco também essa noção de monstruosidade do Joe, né? O Joe como um psicopata, o Joe como um monstro. Vai fazer com que, né? A minha proposta é que vocês compreendam a psicose através do Joe. Então, assim, toda essa noção de lei, de certo, errado, de matar, de coisa horrível, de ser um maluco, de ser um louco, de fazer essas coisas todas, isso é do ponto de vista neurótico. E a gente vai trabalhar essas questões, né? Por que o neurótico se choca tanto com determinadas ações? Então, assim, como que há lei na psicose? Há lei, não há lei? Como que é esse superego na psicose? Será que não há superego? Será que o psicótico é alguém que pode fazer tudo, pode fazer o que quiser, sem ter essa culpa? Será que a culpa e a vergonha é uma exclusividade neurótica também? Então, assim, são conceitos que a gente vai trabalhar também ao longo dos próximos vídeos. Mas a minha proposta inicial e principal aqui é fazer com que vocês assistam a série U pensando de uma forma psicanalítica. Assim, não é tomar a série U olhando como um comportamental. Nada contra os comportamentais, tem até amigos que são. A questão aqui é vocês assistirem a série do ponto de vista da psicanálise, pensando a psicose, olhando o Joe e pensando, olha a relação dele com a lei, olha a relação dele com o outro, olha só como é que é o outro aqui para o Joe. Olha a relação dele aqui com a mãe dele. Olha a relação dele com as mulheres. Olha a relação dele com o amor. Olha a relação dele com os assassinatos. Olha a relação dele com a morte. Olha a relação dele quando ele faz algo errado, algo de errado. Olha a relação que ele tem com as pessoas, de se sentindo superior. Então, assim, a proposta dessa série de vídeos é fazer com que vocês pensem a psicose através da série U. Então, assim, é uma série que tem 4 temporadas, né? A minha proposta vai ser trabalhar uma temporada. Então, assim, eu vou trabalhar um conceito na psicose, por exemplo, a erotomania e os delírios, por exemplo. E eu vou marcando, olha, na temporada tal aconteceu tal coisa, e eu vou construindo com vocês essa narrativa, né, do ponto de vista da psicose. Tenho aulas sobre psicose, né? Tenho aulas do Freud sobre o caso Schreber, que é importantíssimo para a gente entender toda essa noção da paranoia, essa noção do delírio, da função do delírio, né, da tentativa de cura, a questão das fantasias aqui, essa tríade aqui desses delírios, né, o delírio de ciúme, o delírio de perseguição e o delírio de erotomania. A gente vê isso em Freud, né, no caso Schreber. Quem tiver interesse de adquirir essas aulas, só entrar em contato. Vamos trabalhar bastante a questão da psicose em Lacan. Então, assim, noção de nome do pai, metáfora paterna, fora-clusão, essa tríade aqui vou abordar também, mas tenho aula específica sobre esses conceitos também. Quem tiver o interesse de adquirir, só entrar em contato também. Vamos trabalhar principalmente a questão do delírio, a função que o delírio exerce na psicose, como que esse delírio se constrói, a significação desse delírio, o sentido desse delírio. O delírio tem um sentido, não tem um sentido, né? O delírio aqui como um organizador, ou como um organizador do ponto de vista, né, do psicótico, né, do delírio. Mas é um delírio que muitas das vezes, para os neuróticos, é um delírio desorganizado. Então, assim, vamos trabalhar bastante o delírio. A proposta dessa série de vídeos é fazer com que, essa noção do Joe como um psicopata, como um serial killer, caia por terra, para quem estuda psicanálise. Segundo, tomar a psicose como uma estrutura, não tomar o psicótico aqui como um louco, como um maluco, como um perverso, como um psicopata, como alguém que não tem lei, como alguém que pode fazer o que quiser, como um monstro. Vai ser desmistificar e retirar um pouco essa noção aqui do louco, de maluco, né, do psicótico, e tomar a psicose como uma estrutura clínica, assim como a neurose e da perversão. E do ponto de vista da psicanálise, em relação a algumas pessoas que estudam psicanálise, retirar essa noção de que o Joe é um perverso. O Joe não é um perverso. Assim, não sou o dono da verdade, mas assim, vou apresentar para vocês as cenas, os trechos, características e elementos da série do personagem, que vai fazer com que vocês, por si mesmos, vejam que não é um perverso, que a perversão é outra coisa, é uma outra estrutura.
que além de ser confundida com a psicopatia, que não é psicopatia, dentro da própria psicanálise de alguns psicanalistas acaba sendo colocada como, né, sendo confundida com uma psicose. Então, assim, há psicóticos que são colocados como perversos e há perversos que são colocados como psicóticos. Então, toda essa noção aqui de diagnóstico estrutural na perversão e na psicose, eu também pretendo trabalhar. Então, esse foi o primeiro vídeo, a primeira parte. A partir desse vídeo aqui, eu já pontuei aqui algumas noções e alguns pontos que eu vou trabalhar nos próximos vídeos. Assistam a série, só que com outro olhar. E quem tiver o interesse em adquirir outras aulas específicas sobre a psicose, para já ir trabalhando, né, e ouvindo essas aulas e estudando, para quando eu lançar os vídeos da série, ter uma noção assim mais aprofundada dos conceitos, basta entrar em contato. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as escolhas do Joe, né, no que diz respeito às ex-namoradas dele, né. Então, assim, antes da gente começar, né, a pensar sobre essa escolha, é preciso dizer uma coisa: essa escolha é uma escolha inconsciente. Então, assim, o neurótico, quando ele se relaciona com alguém, né, quando ele se apaixona por alguém, quando ele começa a gostar de alguém, quase sempre ele acredita, entre aspas, que tem algo de novo nessa pessoa, que essa pessoa é diferente das outras, que essa pessoa trata, né, o sujeito aqui em questão, um apaixonado, diferente, que essa pessoa tem algo ali, tem uma aura, tem alguma coisa ali que, né, causa essa paixão, causa esse enamoramento. Isso, do ponto de vista da psicanálise, não existe. Assim, todas as nossas relações, todas as nossas escolhas inconscientes, principalmente no que diz respeito a escolhas amorosas, quase sempre, na maioria dos casos, trata-se de uma repetição em termos inconscientes. Então, assim, quando há uma paixão, né, um enamoramento por alguém, esse alguém aqui, esse sujeito, vamos dar um exemplo. Maria se apaixona por Pedro e ela começa, né, a falar sobre o Pedro. Que o Pedro é carinhoso, que o Pedro é prestativo, que o Pedro gosta muito de futebol, que o Pedro é uma pessoa que estuda demais, que o Pedro tem uma formação acadêmica, que tem um ensino superior. Aí digamos que Maria termine com Pedro e Maria começa a se relacionar com José Augusto. Ela vai descrever para você algumas características do José Augusto que de alguma forma se parecem com o Pedro. Ela pode ter 10 namorados ao longo da vida. Vai ter alguma coisa ali, né, dessa pessoa aqui em questão, que inconscientemente remete a uma pessoa. Então, assim, as nossas escolhas amorosas, se for uma pessoa, né, independente se for heterossexual, bissexual ou homossexual, as escolhas amorosas têm a ver exclusivamente também com o Édipo. Então, assim, há uma pessoa aqui, né, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser uma tia, pode ser uma professora, pode ser um primo. Há uma pessoa aqui, né, uma representação aqui inconsciente dessa pessoa, que ao longo das relações que a pessoa vai tendo, né, ao longo da vida, de certa forma sofre essa transferência do tipo conteúdos, né, essa imagem aqui dessa pessoa anterior, dessa pessoa primeira, digamos assim, não estou usando esse termo aqui de propósito, que de certa forma, quando o neurótico se apaixona, ele desloca, né, para outros parceiros. Essa escolha aqui é uma escolha inconsciente, então assim, não sabemos saber aqui no sentido, né, no sentido de ter uma consciência assim, o porquê nos apaixonamos, ou o porquê nos apaixonamos por determinados tipos de pessoas. Por exemplo, se escuta muito as pessoas comentando assim, olha, mas eu sempre me apaixono por caras que não estão nem aí pra mim, caras que não ligam pra mim, caras que ficam comigo na segunda e ficam um mês sem me mandar mensagem, caras que não conversam muito comigo, caras que só querem ficar comigo por ficar. Um exemplo, uma pessoa, né, uma mulher pode chegar e dizer isso. Essa frase, né, esse discurso aqui, a pessoa não sabe, em termos conscientes, o porquê ela só se relaciona com pessoas desse tipo, né, desse jeito, entre aspas. Só que do ponto de vista do inconsciente, há aqui uma repetição.
Então, assim, tanto nas relações, né, pessoas, por exemplo, que namoram 3, 4, 5 vezes no ano, ou tem namoros de 2, 3 meses, termina, começa outro, termina, começa outro. Então, assim, há uma repetição aqui, né, nesse exemplo que eu dei para vocês aqui do Pedro e do José Augusto, que marca aqui a presença do quê? De um conteúdo aqui inconsciente, de uma cena, talvez, de uma pessoa, talvez um sintoma, né, depende, cada caso é um caso. Mas por que eu estou usando esse exemplo aqui para falar das escolhas do Joe? Porque são escolhas inconscientes. O Joe acaba escolhendo essas pessoas, né, essas mulheres aqui, de uma maneira inconsciente. Há uma repetição aqui na escolha dessas mulheres que está intimamente interligado, digamos assim, né, ao Édipo. Então, assim, o Édipo, ele também é responsável, né, além de ser um formador das estruturas, né, toda essa questão da castração, do pai, da lei, da mãe, do desejo, da sexualidade, né. O Édipo, ele não tá falando só dessas coisas. Então, assim, as nossas relações interpessoais, pessoais, amorosas e sexuais sofrem também a influência do Édipo. Então, assim, não é do nada que as pessoas se apaixonam, não é do nada que as pessoas sentem atração uma pelas outras, e não vem do nada uma atração sexual aqui por esse objeto aqui que é a pessoa. Do ponto de vista do inconsciente. Lógico, outras áreas vão dar outras explicações filosóficas, antropológicas, sociológicas, químicas, neurológicas, mas assim, do ponto de vista do inconsciente, nossas escolhas objetais, né, nossas escolhas de objetos, escolhas inconscientes, as pessoas pelas quais a gente se relaciona sexualmente e amorosamente, são escolhas inconscientes. Então, assim, do ponto de vista do inconsciente, são escolhas inconscientes. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que a gente vai começar a falar do Joe agora. O Joe, ele viveu durante um tempo em um orfanato. Então, assim, o Joe tinha uma mãe, né? Tinha uma relação com essa mãe, e essa mãe era esposa do pai do Joe, que era um homem extremamente abusivo. O pai do Joe era um homem extremamente abusivo, batia na mãe dele, né? Era extremamente violento. Um dia, o Joe, né, acaba pegando a arma desse pai e matando o próprio pai. A mãe do Joe, né, diante desse fato, o que faz com ele? Envia ele para um orfanato. Então, assim, o Joe, com a mãe dele, matou o pai dele, que era um homem abusivo, que era um homem ruim, que era um homem cruel, né? Na fantasia do Joe, preste bem atenção nessa parte, na concepção, né, de mundo, assim, principalmente em relação ao amor e relacionamento do Joe, ele é um cara bom. Aí vocês devem estar se perguntando, ué, mas ele é um assassino, ele matou inúmeras pessoas, mas assim, na concepção do Joe, ele se acha um cara bom. Ele se vê como um cara bom. Então, assim, ele mata o pai dele e é enviado, né, para um orfanato e acaba tendo uma relação, não uma relação sexual, nem amorosa, nem nada, mas assim, há um deslocamento aqui da figura da mãe dele para essa professora que ele tem aula, que por sinal também tem um namorado abusivo. Então, olha só, a mãe do Joe tinha o pai do Joe como marido e ele era um homem abusivo e batia na mãe do Joe. O Joe chega e mata o pai e é enviado para um orfanato. A professora dele também sofre um relacionamento abusivo, né, que dá a entender que ela morre nas mãos desse cara no relacionamento abusivo. O Joe começa a construir, né, uma imagem e uma noção de amor doentia. Então, assim, a gente vai trabalhar isso nos outros vídeos. Tanto que quando ele mata, e ele fala para Love que ele matou por amor. Há aqui uma identificação também, né? Porque a Love diz que matou, né, a babá que abusou do irmão dela por amor. Matou, né, as duas pessoas, né, na terceira temporada por amor ao Joe também. Por amor à relação dos dois. Então, assim, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco também, né? A gente vai comentar um pouco sobre essa noção doentia que o Joe tem de amor, tem do amor, na verdade, não é nem de amor, do amor. Então, assim, o Joe, a escolha de objeto do Joe, inconscientemente, ele acaba se apaixonando e escolhendo mulheres, entre aspas, fragilizadas.
Eu não vou usar o termo frágil, não. Eu vou usar o termo fragilizada. O Joe, ele se interessa por mulheres que, na concepção dele, estão fragilizadas. Então, assim, a Beck, por exemplo, estava no relacionamento abusivo, né? Abusivo não, né? O ex dela era um babaca. O professor dela de faculdade, né? Que estava conversando com ela sobre o livro e tal, que dá uma investida nela e ela nega, né, essa investida e ele acaba retirando ela da posição onde ele estava. Era um homem que, de certa forma, era um babaca também. Então, assim, o Joe, quando ele se relaciona com essas mulheres, quando ele se apaixona por essas mulheres, na cabeça dele, essas mulheres precisam dele. Vou repetir. Na cabeça do Joe, quando ele se apaixona, quando ele se interessa por essas mulheres, ele se vê como um salvador. Então, assim, ele acha que ele pode salvar essas mulheres, assim como ele salvou a mãe dele. Então, assim, há aqui, nessa escolha aqui do Joe, uma escolha inconsciente, né, dessas mulheres, a presença forte do Édipo. Então, assim, o Joe está numa cena, né, toda neurose, né, a gente vai falando da psicose, mas um comentário, né, toda neurose, todo sintoma neurótico fala de uma cena, né, uma cena edípica, um sintoma com, né, conteúdos sexuais. O sintoma para o Freud é um sintoma sexual, de uma ordem sexual. O sexual para o Freud é outra coisa, não é o sexual genital, né, como a maioria das pessoas acaba, né, tendo essa compreensão. E na psicose não há sintoma. Então, assim, algo que é importante marcar também, que a gente vai trabalhar sobre isso. Então, assim, o Joe, na escolha de objeto dele inconsciente, se apaixona, se enamora, se interessa, escolhe inconscientemente, né, mulheres fragilizadas, mulheres que de alguma forma remetem à mãe dele, que um dia, né, sofreu um relacionamento abusivo e ele salvou, né, a mãe dele. Então, assim, é importante a gente marcar também o componente da psicose, que alguns psicóticos têm um certo... acabam adquirindo, né, determinados delírios messiânicos. O que isso significa? Alguns psicóticos, quando deliram, acreditam realmente que, por exemplo, são a reencarnação de Jesus Cristo. Ou que eles podem, de alguma forma, inventar a cura para o câncer, ou que a CIA está contactando eles para poder, né, eles descobrirem algum componente químico para poder acabar com uma guerra, por exemplo. Então, assim, não é incomum em alguns psicóticos, por exemplo, a presença desse delírio aqui, com uma ordem assim, de salvar o mundo. Então, assim, o Schreber, por exemplo, né, do Freud, parte do delírio dele, ele acreditava, né, que ele daria luz a uma nova raça de homens. O Charles Manson, por exemplo, acreditava que ele era a reencarnação de Jesus Cristo, que teria uma guerra civil entre brancos e negros e ele iria salvar ali também, né? No próprio filme Uma Mente Brilhante, do John Nash, ele acredita, né, que ele está decodificando ali códigos nazistas, no caso, né, e ele vai meio que parar uma guerra, né, salvar as pessoas ou impedir uma guerra. Então, assim, não é incomum a presença, né, desse tipo de conteúdo, de querer de sentir que o psicótico aqui no caso, né, no seu delírio, sentir que ele pode salvar o mundo ou salvar o outro. No caso do Joe, ele acredita que ele pode salvar essas mulheres desses relacionamentos abusivos. O Joe acredita aqui que ele é um cara bom. Então, assim, é importante marcar isso, porque na 4ª temporada, que a gente vai trabalhar o delírio dele, né, com o Reese, né, com o Papa Ricos, né, o assassino, que na verdade é ele mesmo, né, que é um alter ego em termos psicológicos, mas em termos psicanalíticos é o ideal de eu aqui do Joe, que a gente vai trabalhar esse ideal de eu na psicose também nos próximos vídeos. O Joe aqui tem uma questão, né, muito forte de achar que ele é uma pessoa boa. Ele no fundo, ele não quer se parecer com o pai dele. Vou repetir, ele no fundo não quer se parecer com o pai dele. Só que o Joe, inconscientemente, com essa visão de mundo, de pessoas e do amor que ele tem, tanto na 1ª temporada, quanto na 2ª temporada, na 3ª temporada, nos relacionamentos dele com a Beck, com a Love, ele foi abusivo. Então, assim, You é uma série que de certa forma, tem uma subtrama
de um relacionamento abusivo. Então, assim, o Joe manipula as narrativas. Então, assim, o Joe é sempre a vítima. Ele manipulou a Love, quando falou da Candace. Ele manipulou a Becky. Ele manipulou todas as ex dele, no caso. Então, assim, na narrativa do psicótico também, tem essa presença de ser a vítima, né? De ser perseguido pelo outro, do injustiçado, do que é odiado pelos outros, esse objeto que cai, né? Essa merda, né? Esse cocô, né? Então, assim, tem também aqui, do ponto de vista lacaniano, que a gente também vai trabalhar essas questões nos próximos vídeos, essa noção aqui, como que o psicótico se vê diante do desejo do outro. Então, assim, algo importante para a gente destacar, né, também no Joe, é essa noção aqui, né, que ele tem, que ele é sempre a vítima. Então, assim, é sempre o outro que de alguma forma o ameaça, é sempre o outro que de alguma forma rivaliza com ele, é sempre o outro que de alguma forma pode colocar tudo a perder no que ele tá fazendo, né, ou o relacionamento dele. Então, assim, na concepção do Joe, ele se vê como uma pessoa boa. Ele não se vê como uma pessoa ruim. Na crença dele, ele realmente acredita que ele é um homem bom, que ele está salvando essas mulheres. Só que o que é o mais importante da gente pensar aqui, do ponto de vista da psicanálise, assim, o neurótico, ele se aliena também ao desejo do outro. Há uma alienação aqui, né, em termos lacanianos, né, quando Lacan fala da alienação e da separação no Édipo, né, na operação aqui, né, do primeiro, segundo, terceiro tempo do Édipo. Inclusive eu tenho aulas específicas sobre o Édipo em Lacan, quem tiver o interesse pode entrar em contato também, mas assim, o Joe aqui, ele ao mesmo tempo que acredita que essas mulheres precisam serem salvas por ele é um stalker. Então, assim, é um componente importantíssimo para a gente marcar nesse vídeo, é que o Joe é um stalker. E o que o stalker, em termos psicanalíticos, faz, né? É esse olhar aqui para o outro. Então, assim, o Joe, ele persegue as suas, né, respectivas futuras namoradas, né? Então, assim, ele vê a vida da pessoa, onde a pessoa estuda, o que a pessoa gosta de ler, o que a pessoa gosta de comer, ele olha ali as redes sociais, ele é um stalker, ele persegue. Então, assim, há aqui no stalker a presença aqui de um certo voyeurismo, que o Freud trabalha muito bem essa questão do voyeurismo, do voyeur e do exibicionista, né? Então, assim, o voyeur, em termos freudianos, o que o voyeur mais detesta, ou qual que é o maior medo de um voyeur, por exemplo? Ser notado. Então, assim, o voyeur é como se ele, na fantasia, ele só quisesse ver, ele não quer ser notado. Ele goza, de certa forma, com o olhar, né? com esse objeto aqui do olhar, assim como o obsessivo goza com o ser olhado. Então, assim, há aqui no Joe, de certa forma, um gozo aqui nesse stalkear aqui também, né? Então, assim, ele também goza nessa posição de olhar sem ser visto, de descobrir algo sem ser notado, de perseguir e seguir sem ser, né, identificado, né? Então, assim, a própria fantasia que o Joe, né, começa a ter com a Beck, né, a obsessão, né, o Joe ele fica realmente obcecado pela Beck na primeira temporada, que de certa forma há também aqui a presença de um voyeurismo quando ela, por exemplo, está transando com outro cara, ele está olhando pela janela, né, ela prestes a transar com outro cara, e ele está ali na moita olhando. Então, assim, isso aqui é puro voyeur, tipo, esse olhar aqui que de certa forma, né, o Joe está gozando com essa cena em termos inconscientes. Há um prazer aqui nesse ato de olhar, tanto que ele fantasia tanto com a Beck que quando eles têm a primeira vez, né, sexual, ele goza muito rápido. Então, assim, o voyeur aqui tem essa, né, há em termos freudianos, né, essa brincadeira do olhar sem ser visto, né, do olhar e ser olhado. Isso é muito comum em criancinhas, né?
As crianças têm essa curiosidade aqui de, por exemplo, olhar a mãe se trocando, olhar o pai ou a mãe às vezes no banho, no quarto, olhar pela fechadura. Então, assim, olha o maior símbolo do voyeurismo, hoje, quando a gente pensa num voyeur, é uma fechadura, tipo, olhar pelo buraco de uma fechadura. Quem está num quarto transando não vai ficar olhando pela fechadura e nem identificar quem está do outro lado olhando. Então, assim, há no Joe aqui também a presença, né, de um voyeurismo, né, desse olhar aqui. Esse olhar aqui do Joe não é simplesmente ele não é um voyeur, ele é um stalker. Então, assim, ele realmente fica obcecado pelas suas escolhas aqui, né, pelas suas namoradas, né? Então, assim, há a presença aqui também de um voyeur, assim, de um voyeurismo. Esse olhar aqui é um olhar de curiosidade, tipo, é como se fosse uma criança, né, um garotinho de 4, 5 anos de idade, que gosta de olhar a mãe se arrumando, mas sem ser visto, que percebe que a porta do banheiro está entreaberta e ele fica atrás da porta ouvindo o barulho do chuveiro enquanto a mãe está tomando banho, ou ele olha, né, entre o buraco ali da fechadura. Então, assim, há aqui nesse voyeurismo do Joe esse componente de olhar sem ser visto. Então, assim, o Joe, quando ele começa, né, a se interessar por essas mulheres, né, tanto no final da terceira temporada, que ele olha a vizinha, ele não está sendo visto. A Beck não percebe o Joe. Então, assim, há aqui, né, o voyeur, de certa forma, há aqui, né, na presença, né, dessa fantasia, uma própria anulação dele como sujeito. Então, assim, o voyeur, ele é o puro órgão ali desse objeto aqui, né, da fantasia. O que isso significa em termos simples? O voyeur, ele se anula como sujeito e passa a ser só o olho. Então, assim, ele goza, né, o voyeur aqui, em termos psicanalíticos, em olhar sem ser visto. Ele goza, de certa forma, com o gozo do outro. Então, assim, em todos os sujeitos, né, toda criancinha tem esse componente aqui do voyeurismo, do exibicionismo também. Então, assim, o Joe também tem essa questão aqui, né, do voyeurismo, que é algo muito, muito importante, né, para a gente marcar em relação, né, a sua característica de stalker, né. Outro ponto que é muito importante, né, a gente marcar, né, quando a gente está pensando no Joe, né, e essas escolhas de objeto dele, é que a única que, de certa forma, foge desse padrão é a Love. Então, assim, a Love é uma assassina também. Tipo, a Love teve uma... Se vocês pararem para pensar, a história da Love e do Joe são muitíssimos parecidas. A Love matou uma pessoa para salvar o irmão. O irmão estava sofrendo um abuso sexual da babá. A mãe do Joe estava sofrendo um abuso físico, emocional e psicológico. A Love matou com uma justificativa do tipo, olha, eu estou matando por amor. Eu matei por amor, eu matei para proteger o meu irmão, para salvar o meu irmão. O Joe, quando matou o pai dele pela primeira vez, quando foi o primeiro assassinato do Joe, se construiu aqui uma narrativa do tipo, matar para proteger quem você ama, tá tudo bem. Vou repetir. Matar para proteger quem você ama, tá tudo bem. Então, assim, na concepção, né, na visão que o Joe tem do mundo, matar é válido. Se é para se salvar ou para salvar o outro a quem você ama, matar é válido. Então, assim, a maioria das mortes do Joe, quando não tem esse componente aqui, o Joe, de certa forma, né, as pessoas que ele matou quando ele brigou, né, ou era ele ou era a pessoa, né, que tem essa questão da rivalidade aqui, do eu ou o outro, esse lugar aqui do como que é o eu na psicose, como que é o outro, quem é o outro na psicose, né, que a gente vai trabalhar isso também. Mas, assim, o Joe matou e mata segundo a sua concepção, segundo a sua crença, né, a sua visão de mundo, segundo a sua estrutura, né, psicótica que a gente está trabalhando aqui, com um sentido. Então, assim, para o Joe matar para proteger quem você ama, tá válido. Só que a noção de morte, de assassinato, é crime.
Então, assim, matar alguém é crime. Do ponto de vista moral, olha só, as leis aqui que são instituídas, construídas, formuladas, né, por homens. Aqui há uma lei moral que é uma lei que, de certa forma, né, tem traços aqui de um simbólico. Então, assim, tá na lei, artigo tal, matar com a intenção de matar, tantos anos de prisão. Matar sem a intenção, matar por acidente, tantos anos. Então, assim, há uma lei aqui que está inscrita. Há uma lei que no simbólico, onde matar é moralmente errado. Então, assim, quem comete um assassinato é visto como um assassino. Então, assim, sendo que no Édipo, do ponto de vista do neurótico, o assassinato do parricídio ou matricídio, no caso, matar o pai ou matar a mãe, aqui no Édipo, né? O matar aqui como uma eliminação, né? Tipo, então, quando o adolescente fala assim, eu queria que você não tivesse existido, eu queria não existir, tipo, eu queria, entendeu? Tem essa conotação aqui também no Édipo de assassinato. Então, assim, a morte aqui do pai, né? Que a gente vê em Totem e Tabu. No Édipo também, a criança tem fantasias de assassinato. Então, assim, isso choca algumas pessoas, porque o Édipo não trata somente, né, de fantasias sexuais, né, eróticas e de afeto. Há a presença aqui de uma rivalidade aqui. Uma rivalidade que se estende para uma eliminação. Então, assim, há a presença aqui de fantasias de assassinato no Édipo. Então, assim, a lei que se inscreve, né, a lei aqui no Édipo, a lei do pai e tal, né? A questão da metáfora paterna, o nome do pai, né? Que o Lacan explica muito bem quando ele quando ele transforma o mito do Édipo numa operação, né? O Joe não tem isso. Tipo, ele não sente culpa quando ele mata, por exemplo. Então, assim, a morte, matar para o Joe é um meio, não é um fim. Então, assim, ele não encara a morte como se fosse, meu Deus, eu sou uma pessoa ruim. Porque, assim, matar alguém, do ponto de vista neurótico, faz com que o neurótico sinta culpa, né? Porque matar é algo errado, é algo imoral, é crime. Se for um religioso, é pecado, né? A pessoa se sente culpada, né? Há uma culpa aqui inconsciente, e também tem uma culpa social, de como que eu vou ser visto pelo outro. O Joe não tem isso. Porque a lei na psicose, a lei simbólica na psicose é uma lei fora cluída. O simbólico é fora cluído. Então, todas essas leis aqui, certo, errado, ético, antiético, isso na psicose é fora cluído. Então, assim, o Joe não se vê como um assassino. Ele não se vê como uma pessoa ruim. Ele não se enxerga como um monstro. Muito pelo contrário, ele se enxerga como uma pessoa boa. Ele se enxerga como um homem que vai salvar essas mulheres. Isso que é o mais importante, assim, né? Tipo, o Joe enxerga, né, nele essa característica. Olha, essas mulheres que eu tô, né, escolhendo aqui, né, que eu tô inconscientemente, né, me atraindo, são mulheres que precisam de mim. Então, assim, as escolhas do Joe remetem, de certa forma, à mãe do Joe, que também passou por relacionamento abusivo, que também esteve no relacionamento abusivo, e o Joe a salvou. Assim como a professora dele, que ele não conseguiu salvar. Então, assim, o Édipo ele está presente em absolutamente tudo. Tudo. Do ponto de vista da psicanálise, nada escapa do Édipo. Nada. Inclusive as nossas escolhas amorosas, inclusive, né, essa noção aqui que as pessoas têm de dedo podre, né? Nossa, eu tenho um dedo podre, ou eu tenho um tipo de pessoa específico. Esse tipo aqui é inconsciente. Então, assim, trata-se de uma cena. A escolha amorosa do Joe aqui trata-se de uma cena, é uma cena inconsciente em relação, né, à mãe dele. E essa construção aqui dessa cena, da escolha de objeto dele, né, e principalmente essa noção que ele tem, né, de ser esse homem salvador, de ser esse homem bom, e a própria noção de amor e de assassinato e de lei que, né, sofre algumas, como eu posso dizer, tem questões extremamente problemáticas aqui nessa construção aqui do Joe, né, que a gente vai trabalhar isso nos próximos vídeos. Mas, assim, o principal aqui nesse vídeo é fazer com que vocês pensem o Édipo na psicose,
Pensem o Édipo em relação às escolhas amorosas, às escolhas objetais, né, do ponto de vista freudiano. Quem tiver o interesse em adquirir aulas específicas sobre a psicose, né, sobre a relação da mãe com o bebê psicótico, com o bebê no caso, né, que virá a ser um psicótico, sobre essa relação de mãe, bebê, falo, sobre o Édipo em Freud, né, toda essa questão aqui do narcisismo primário, secundário, né, as escolhas objetais, né, o autoerotismo, a relação da criança com a mãe, a inserção da lei e a inscrição da lei em Freud. Tenho aula sobre isso, sobre esses assuntos também. Quem tiver o interesse de estudar o Édipo em Lacan, que é importantíssimo para a compreensão da psicose em Lacan, eu também tenho aulas específicas a respeito desse tema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam a série, continuem assistindo a série, ou reassistam também, e comecem a refletir essa questão aqui do Édipo nas escolhas do Joe, nas escolhas amorosas do Joe.